passo a palavra aqui ao professor Fábio Campos, né, que vai coordenar o nosso debate. Fábio. Bom, gente, então, boa tarde a todas e a todos, boa noite. E gostaria, em primeiro lugar, agradecer a presença pessoal aí nesse início de um projeto, né, que a gente está criando aqui no de Economia da Unicamp, o projeto Silicaus, né? Esse projeto está sendo coordenado por mim e com a presença de alunas e alunos aqui da graduação, da pós-graduação, a Cris, né, que é doutoranda, aqui, além do Almirez, do André, né, do Matheus, que está na ajuda técnica, os dois Lucas, né, o Pinheiro e o Medina, também o Luiz, né, que está ali. Esse é o nosso grupo inicial, que a gente espera, inclusive, ir aumentando aí no decorrer do processo, né? O que é esse projeto? Esse projeto é um grupo de reflexão sobre o cinema, sobre filmes, sobre documentários, com o intuito de, né, aprender com essa estética e também servir para fazer um diálogo, né, com as disciplinas que a gente encontra aqui no curso, entre as quais formação econômica do Brasil, né, história econômica, economia brasileira, economia política, né, e muitas outras disciplinas. Então, a gente tem como objetivo principal trazer filmes que dialoguem, principalmente com as realidades históricas, né, da nossa formação, também contexto mundial, e também filmes atuais, né, que discutam as questões atuais, essa que é a ideia que está sendo colocada, né? Também de trazer professores, trazer alunos para debater, para discutir inicialmente os filmes, né, aqui dentro da nossa comunidade, da Unicamp. Mas não só, o projeto também pretende ser um projeto de extensão, né? Então, conforme a gente for começando essas sessões, começando essas reflexões, a gente tem como objetivo acessar lugares externos ao Unicamp, como escolas, como movimentos sociais, como comunidades, né? Cursinhos de preparatório vestibular, com o intuito de fazer uma reflexão também fora daqui, não no sentido de levar as luzes, né, mas no sentido de aprender, inclusive, né, esses espaços, essas comunidades, poder construir juntos, né, uma reflexão entre a estética e principalmente a relação com a história, com a economia, com a política, com as artes em geral. Então, esse é o nosso intuito, né? E aí o nome do projeto Cinecaus, né, um pouco traz a percepção da nossa época. Inclusive, o projeto inicial de estar começando, a gente se apoia, por exemplo, numa situação do Bifo Berardi, né, que é um filósofo italiano, que define caos como as mudanças muito rápidas, mudanças muito repentinas na nossa vida, na sociedade, no nosso país, no nosso lugar, no mundo, e que a gente, às vezes, não consegue acompanhar, né? A gente tem um certo pânico, né, em relação a essas mudanças muito rápidas na nossa vida. E a arte é uma forma de, se não entender esse caos, mas talvez discutir e debater sobre ele, né, dentro de questões fundamentais que nos desafiam, que nos provocam, inclusive como esse filme que a gente acabou de ver, do Albert Rocha, clássico, Terra em Trânsito. Então, caos nesse sentido, né, de usar da arte, usar da estética, também como um amparo nessa percepção das mudanças muito rápidas que estamos vivendo na sociedade, na economia, na política, na questão ambiental, na questão militar, né, na questão geopolítica. E isso é importante, então, como uma forma, inclusive, da gente poder, se não entender esse caos, pelo menos socializar, né, essas percepções, nossas agonias e angústias do nosso tempo.
que a gente vive. Então, nasceu um pouco com essa iniciativa. Eu diria que o protagonismo se deve principalmente aos discentes, né? Claro que eu estou aqui e outros professores também, para engrossar esse caldo, mas como uma necessidade, como uma vontade, como uma angústia que vem das nossas bases, né? Isso, e acho que é isso que traz força para esse projeto. Hoje é o primeiro dia, um dia histórico, né? Estamos aqui lançando, portanto, esse movimento, esse coletivo, e peço o apoio de vocês, peço, né, o estímulo de vocês para que a gente possa, né, inclusive, continuar recebendo sugestões, dialogando, para fazer da melhor forma possível, né? E o filme que a gente escolheu para debater, eu não estou aqui para apresentar o filme, para dar uma aula sobre o filme, não é exatamente isso, é só para dar um pontapé inicial no debate, na conversa que a gente pode fazer desse filme maravilhoso que a gente acabou de ver, né? A intenção é essa, inclusive. E esse filme clássico do Glauber Rocha, né? O filme Terra em Trânsito, é um filme de 1967, num momento bastante caótico, né, da nossa história, num momento onde vários sentidos estavam colocados, né? E ele se insere principalmente numa discussão que é cara, inclusive, para esse coletivo que está propondo esse projeto, é cara para mim, que é a discussão da Revolução Brasileira, né? Então, esse filme traz muitas questões relativas a esse tema, né? Por isso, a escolha, no primeiro momento desse projeto, a partir desse filme, a partir do cinema novo, do Glauber, né? O rápido comentário que eu queria fazer aqui, não queria me estender, porque eu quero ouvi-los também, né? Quero escutar a percepção de vocês sobre o filme. Tentar entender o filme, né? Compreender o filme sobre 3 dimensões. Gostaria aqui de falar um pouquinho. Uma primeira dimensão é da dimensão estética em si do filme, a própria linguagem do filme, que eu acho bastante inovadora para a época e muito revolucionária nesse sentido, né? Uma segunda dimensão, a própria história desse tipo de cinema, dessa vanguarda, vamos dizer assim, que é o cinema novo, né? Como que o cinema novo se insere dentro do contexto histórico da própria formação social do Brasil nesse momento. E, por último, o filme como um elemento importante para pensar a revolução, né? A revolução brasileira. Porque, inclusive, o próprio Glauber é um teórico da revolução brasileira. Tem um livro importante que versa sobre esse tema, né, que é a Revolução no Cinema Novo, bastante interessante. E outros livros também, outras cartas, outras reportagens que trazem a própria interpretação do Glauber sobre a revolução, né? Então, é mais ou menos sobre esses 3 enfoques que eu queria começar o debate, vocês começarem a discussão. Começando pela primeira, então, né, que seria a dimensão estética, né? Queria dizer que esse filme, desse ponto de vista, é muito estudado, né? Você tem uma bibliografia imensa sobre a estética desse filme, e tem tese só sobre esse filme, né? Um livro que é famoso, um clássico desse filme, é o livro do Ismael Xavier, Alegorias do Subdesenvolvimento, né? Seria uma das primeiras interpretações, uma das primeiras formas de classificar esse filme como um filme que traz uma simbologia, não só uma narrativa histórica, não só uma narrativa de determinados contextos históricos, mas ele traz o papel da simbologia dos arquétipos que estão representados por cada um desses personagens que a gente acabou de ver, né? Vocês podem perceber que tem todos ali, né? Tem o intelectual em crise, de esquerda, que é o poeta, daí tem os sujeitos da aristocracia rural, golpista, né? A burguesia nacional, tem a burguesia estrangeira, que a gente nem vê, né? Não tem nenhum ator, e ela está ao mesmo tempo, né? Todo momento. Você tem a figura importante das mulheres, principalmente na figura da Sara, né? É uma
revolucionário, uma pessoa que, né, está presente ali a todo momento, em várias instâncias do poder, né? Então, você tem aí vários personagens, onde o próprio povo é um dos protagonistas, né? Um dos principais arquétipos do povo. Então, a problematização do povo em relação a esse transe, né? Então, eu vejo, inclusive, na obra do Ismael Xavier, ele pega, inclusive, da própria estética daquilo que o Glauber está chamando de estética, né, do cinema novo, o famoso manifesto, né, da estética da fome, de 1965. Né? Ele se apoia muito nesse documento e tenta, a partir daí, extrair um sentido para essas que ele chama de alegoria. Né? E o próprio Glauber já coloca nesse manifesto da estética da fome, né, uma diferença fundamental do cinema novo para os outros tipos de cinema que se fazia desde a Vera Cruz no Brasil. Né? Seria um cinema de uma violência, ele usa até o termo da violência, né, como uma arma, como instrumento de provocação histórica. Onde não só o conteúdo tratado, mas a forma a ser tratada desse cinema teria um aspecto de libertação, né, de emancipação. A forma de se fazer o filme, na visão do Glauber, não bastava denunciar, não bastava mostrar as mazelas, mesmo mostrar a luta contra as mazelas. Na forma de mostrar as lutas contra as mazelas, você tinha que revolucionar o cinema. Né? Então, nesse manifesto, isso fica bastante claro, né? Quando ele coloca essa necessidade de ir contra o modelo hollywoodiano, contra o modelo da indústria cultural, e fazer um cinema a partir da fome, a partir da nossa miséria, ser revolucionário, né? Nesse sentido. Então, eu diria que a estética da alegoria, né, que aparece nesse livro do Ismael Xavier, e aparece em outras obras também, né? O enfoque pela alegoria, pela simbologia dos elementos da nossa formação socioeconômica, vamos dizer assim. Ela está bastante colada nesse manifesto do Glauber Rocha. Né? Mas é possível também outras análises de estética. Eu diria que é possível também uma estética da poesia. Como vocês podem perceber, principalmente na figura do poeta, que é o alter ego, né, do Glauber Rocha. O filme não é só a narrativa histórica das contradições, dos conflitos, também é uma narrativa poética existencial. Mas que é interessante que essa narrativa existencial, onde se discute a vida, se discute a morte, se discute a existência, se discute a razão e o sentido das coisas, para ela subsistir no filme, ela precisa da política. É interessante. Então, essa ligação, essa junção entre poesia e política, né? É algo bastante interessante, é possível também essa entrada no filme. Um outro enfoque estético interessante, né, nesse filme é aquilo que o cineasta famoso, que vocês conhecem, que é o Pasolini, né, chama de linguagem subjetiva direta. Né? É muito interessante. Porque, inclusive, em vários momentos a gente viu isso, que o ator para de atuar e começa a falar conosco diretamente, nos provocar. Né? O pessoal deu risada, porque se sente provocado, ele fica, às vezes, espantado com certas coisas. E o Pasolini é um sujeito que trabalha muito bem essa ideia de usar os personagens, os atores, né, como um momento em que você transgride só a atuação, você transcende só a atuação e você parte, né, uma espécie de descolamento onde é possível você estabelecer uma relação direta com quem está recebendo essa arte. Isso é muito revolucionário. Claro que isso não aparece só no Pasolini, isso aparece no neorrealismo italiano, isso que influencia muito o Glauber Rocha. Né? Isso está na novela vaga,
francesa, que também é muito forte, como Godard, por exemplo, né? Isso aparece também com força. Então, essa é uma outra linguagem interessante, né? Por último, nessa chave estética, eu acho que também uma outra possível, e essa mais evidente, é a própria estética do subdesenvolvimento e da descolonização, né? Onde, como eu já tinha colocado lá atrás, a questão da forma como se filma esse tipo de filme, ou seja, sem recursos, precariamente, de maneira fragmentada, né? Hoje, para nós, é muito comum esse cinema fragmentado, esse tipo de roteiro, mas na época era muito revolucionário, né? Onde, ao mesmo tempo, claro que o filme aqui não abandona uma linearidade histórica do enredo, mas, ao mesmo tempo, traz sincronias ou movimentos circulares que fragmentam, né? Vários movimentos de fragmentação no filme, onde fica bastante interessante essa forma que expõe uma forma de um cinema que se diz, como o próprio Albert diz, um cinema de subdesenvolvimento, um cinema precário, um cinema sem recursos, um cinema com dificuldades técnicas, mas que expõe ao mesmo tempo a nossa miséria, as nossas mazelas, não só pelo conteúdo, mas como pela forma. Eu estou insistindo nesse ponto pelo conteúdo da forma, porque é uma crítica nesse cinema implícita no modo como se fazia cinema, mesmo de denúncia social, por exemplo, no CPC, né, nos Centros Populares de Cultura, onde a forma era hollywoodiana, a despeito da denúncia social, a crítica até revolucionária. E o Glauber está criticando essa linguagem, né? Isso fica evidente, né? Talvez nos filmes de antes do golpe de 64, até o Deus e o Diabo na Terra do Sol, não fique tão claro. Mas esse filme de 67 é um marco nesse sentido, né? Eu acho muito interessante olhar por esse lado. Um outro segundo enfoque, só para não me estender muito, é esse enfoque da história, né? Onde essa vanguarda, onde esse cinema novo, ele se coloca no momento histórico fundamental da nossa formação, que é o momento da Revolução e da Contra-Revolução, intermediado por um golpe de Estado. Isso tem uma influência direta no próprio modo como o cinema novo vai se adaptando a esse contexto histórico, né? Então, eu diria que o cinema novo, que é algo que não durou tanto, né, um pouco mais de uma década, essa vertente, nosso cinema, ela tem 3 fases, né, para a gente contextualizar a história. Uma fase vai até 64, onde ainda estava colocada a possibilidade da Revolução Brasileira, onde estava ainda colocada a possibilidade, né, de, por meio do Estado, por meio da intermediação das pessoas no campo, pela cidade, na figura até heróica, né, até um pouco idílica, vamos dizer assim, dos intelectuais, dos partidos políticos de esquerda, dos estudantes, né? Você levar adiante um projeto de revolução brasileira. Então, é possível identificar nessa primeira fase do cinema novo um elemento conciliatório do Estado, dos governos, como a gente viu aqui, ligados ao povo, às bases populares, à burguesia nacional, né? Isso aparece, né, em filmes como Barra Vento, que é o primeiro grande filme de 1961 do Glauber Rocha, né? O próprio filme Vidas Secas, do Nelson Pereira, de 63, né? O próprio Deus e o Diabo na Terra do Sol, também que foi filmado em 63, lançado em 64, do Glauber Rocha. E Os Fuzis, do Riguer, que é um filme que a gente quer trabalhar também, né, a colocar essa questão. A despeito da luta, da denúncia social e dos elementos que vêm, principalmente do meio rural, e buscam se insuflar, se rebelar em relação às suas mazelas, está colocada a possibilidade de conciliação, né, que é o tema da Revolução Brasileira, né, até 64. Pois bem, o golpe de 64 é uma ruptura, e essa ruptura pode ser sentida nos filmes da nova fase do cinema novo, dentre os quais esse que a gente acabou de ver, o Terra em Transe. O Terra em Transe ele é uma crítica
a esse elemento conciliatório, né? E já essa desconstrução. Isso é muito interessante, porque de 64 até o AI-5, 68, que é o período ainda que havia uma certa ilusão, né, que pudesse você reverter a contra-revolução, é possível, inclusive, uma frente ampla, como se colocava na época, mas o cinema já apontava para essa impossibilidade, né? O cinema novo, principalmente. Então, eu diria que o filme Terra em Transe, ele se enquadra nesse momento. Um outro filme importante dessa época, do Joaquim de Andrade, é o Macunaíma, né? De 1969. No teatro, isso se expressa pelo Rei da Vela, né, que é uma obra, como vocês sabem, do Oswald de Andrade, que mostra, inclusive, o sujeito que ganha fabricando velas da forma mais espúria possível, né, como que isso causa uma indignação, uma crise social. Quem filmou essa obra foi o José Celso Martinez, que morreu recentemente, grande dramaturgo brasileiro, que fundou o Teatro Oficina, né, importantíssimo. Esse é um marco. Um outro marco da estética desse período é o próprio tropicalismo, né, que durou também poucos anos, que também procurava incidir sobre esse momento bastante difícil da nossa história, né? Então, há uma radicalização aqui da esquerda, de modo geral. Há a influência até do trotskismo, né, da Quarta Internacional nesse momento, né? E o cinema novo expressa isso muito bem, né? Pois bem, então você tem filmes como o filme do Saraceni, O Desafio, né, de 1965, que é um filme que expressa isso. Opinião Pública, o filme do Arnaldo Jabot, desse contexto, desse momento, né? O Menino do Higiene, né, do Walter Lima Jr., A Grande Cidade, do Cacá Diegues, né? O Bravo Guerreiro, do Gustavo Doll, filme também bastante interessante, e o próprio Terra em Trânsito, está dentro dessa sala. Pois bem, com o AI-5, com o endurecimento do regime, em 1968, até mesmo essa radicalização na política, que se manifesta na radicalização estética do cinema, ela coloca em xeque, né, a própria duração do cinema novo. E aí você tem, diria que, um recuo estratégico que se manifesta pelos filmes do cinema. Não é mais essa radicalização nesse nível que a gente está vendo, mas, de novo, só que umas novas bases, a alegoria, a simbologia e a introspecção, né? Introspecção mais profunda, denúncias, às vezes, pessoais do autoritarismo, né? Que é o momento pós-AI-5, elementos carnavalescos, né? Que são importantes, que são compreendidos numa nova chave analítica, essa do fechamento do regime, e que aparece, né, em filmes como o próprio do Glauber Rocha, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, né, de 69. Os Herdeiros, do Cacá Diegues, que é também de 69. Os Inconfidentes, né, Joaquim Pedro tratando sobre o problema da Inconfidência e a repressão da Inconfidência em Minas, inclusive de uma forma... É muito usado nesse momento essa metáfora, né, para mostrar a repressão na Inconfidência Mineira, o Tiradentes, obviamente, como uma relação ao momento da ditadura. A Casa Assassina, do Saraceni, é outro filme importante, né? O filme São Bernardo, que é uma obra do Graciano Ramos, né? Que 72, o Leon Hirschman, mostra, inclusive, o senhor de terras, sanguinário, indolente, que submete tudo a todos, inclusive a sua própria mulher, a uma espécie de niilismo senhorial e que mostra que não há saída no Brasil, né, do passado, que se coloca com muita força nesse período, né? Esse filme São Bernardo é muito forte nesse sentido, né? Com isso, então, você tem essa última fase, e eu diria que é o próprio sufocamento do cinema novo, onde mostra que a contra-revolução
de fato, está atingindo seus objetivos, não só no massacre às guerrilhas rurais e urbanas, mas o massacre da estética revolucionária, inovadora, de vanguarda, como cinema novo, né? Você tem aí a contra-revolução. Pois bem, por último, já encerrando aqui minha participação, né, poder pensar junto com vocês elementos desse filme, é importante que esse filme que se insere na discussão da Revolução Brasileira. E o próprio diretor, o próprio autor, o Glauber, ele é um sujeito que está refletindo, né? Essa reflexão está nos seus filmes, está naquilo que ele escreve, está naquilo que ele fala e está, sobretudo, como ele próprio diz, nas suas ações, né? Ele vai ser preso já em 65, ele vai viajar para Cuba, né? Ele vai buscar articulação com Cuba, articulação com outros países, né? Um sujeito muito atuante, muito prático, e que tem como eixo da sua trajetória artística, política, cultural, a revolução, né? Então, isso aparece nas obras do Glauber Rocha, onde fica muito claro, né? Desde cedo, desde antes de 64, desde Barravento, já tem uma influência aqui, no Glauber, da estética da violência como uma expressão política libertadora de descolonização, né? E aí é clara a influência, por exemplo, do Fanon, né? As obras do Fanon, nessa estética que o Glauber está criando, né? Há uma crítica, portanto, ao subdesenvolvimento, há uma crítica ao projeto do imperialismo para manter o subdesenvolvimento, né? Onde se precisa criar o que o Glauber chama de um cinema de guerrilha, né? Um cinema de guerrilha, um cinema de ação, um cinema que sirva para conectar ao povo, para conectar a luta, para levar adiante essa revolução. Após 64, inclusive no filme Terra em Trânsito, como eu digo em vários momentos, fica clara a influência dos autores que criticam essa conciliação que aparece na esquerda, sobretudo do Partido Comunista Brasileiro, né? Fica clara, por exemplo, a aproximação do Glauber com Marighella, por exemplo, né? Crítica a essa conciliação e a possibilidade de uma luta a partir da sua base, uma luta armada, né? Como que de fato vai acontecer, principalmente depois do AI-5. Né? E aí Glauber, inclusive, na sua teorização sobre a Revolução, coloca a possibilidade de várias frentes de uma revolução nacional, de uma revolução brasileira, né? Por uma base, sobretudo, rural. Então, vocês podem ver que o rural sempre está colocado nos filmes do Glauber, né? Uma base urbana, trabalhista, né, que se associa a esse rural. Também, né, isso aparece no personagem do Paulo, né, intelectuais comprometidos com essa luta, a imprensa, a parte da imprensa se comprometida com essa luta. Né, e aí ele se aproxima de Miguel Arraes, de Brizola, de Jânio de Freitas, que está vivo também, é um grande jornalista aí, figuras como Che Guevara, né, são importantíssimas também, dentro dessa discussão do Glauber. Né? Então, o Glauber tem uma proposta de cinema, uma estética que vai além do cinema e que se cola num tipo de revolução, principalmente nessa fase pós-64, uma revolução socialista, uma revolução não capitalista. Colocado isso, ele próprio fala. Tem uma passagem, uma carta que eu li, os leques preparando para esse encontro, o Glauber, se não me engano, escreveu para o Cacadieta essa carta. Então, meu transe é a revolução socialista. Né? Isso que ele disse. Então, é dessa forma que se organiza, mais ou menos, a teoria da revolução. Mas não só brasileira também. Dentro da proposta do Glauber, o brasileiro nacional, como é para todo revolucionário, né? É o meio ao momento, como era para o Che Guevara, como era para outros, é o momento também internacional. Né? Então ele usa, inclusive, uma expressão do Che Guevara, que a revolução deve ser tricontinental.
pelos países subdesenvolvidos, né, neocoloniais, ex-coloniais, pela Ásia, pela África, pela América Latina. Então, há também um internacionalismo dentro dessa proposta revolucionária do Glauber, que é bastante interessante, né? Também é possível, né, por essa reflexão do Glauber, mesmo como se manifesta no filme, inclusive esse que a gente acabou de ver, um diálogo com os autores da Revolução Brasileira, inclusive que a gente vê em Formação Econômica do Brasil. Aqui fica claro nesse filme, ó, o filme é de 67, que ele está muito colado num livro que foi muito lido pelos intelectuais, pelos estudantes, pelos artistas, pelos militantes políticos da época, que foi o livro do Caio Prado Júnior, A Revolução Brasileira, de 1966. Evidente aqui a relação direta. Inclusive, o sujeito da Revolução é o sujeito que vem do campo, que se associa com o sujeito os trabalhadores do campo, junto da cidade, o anti-imperialismo, né? E a impossibilidade de conciliação com a burguesia, que é a cena que amarra o filme, né? No final. A impossibilidade dessa... No final, essa burguesia não vai ter um projeto autônomo. No final, essa burguesia vai se associar com a Splint, né? Junto com Deus, junto com os militares, né? E junto com o que há de mais retrógrado, mais colonial na nossa formação. Nada mais que Caio Prado Júnior, né? Onde está a diferença com o Caio Prado Júnior aqui, que eu acabei de falar do Glauber, né? Eu diria que o Glauber está mais próximo do Marighella, está mais próximo dessa vertente revolucionária que nasce depois do AI-5 contra o capitalismo, né? E acredito, pelo que eu li, pelo que eu vi do Glauber, que a crença dele é menor que do Caio Prado na possibilidade de uma etapa capitalista para chegar ao socialismo, que é isso que a Revolução Brasileira está propondo, né? Então, nesse sentido, o Glauber também está mais próximo do Florestan Fernandes, né, que é um outro autor importante da Revolução Brasileira. A ideia de que a América Latina não suporta reformas radicais, que a única saída é contra a ordem, né? Agora, a complexidade do Glauber, isso que eu queria chamar a atenção de vocês, inclusive dessa arte, desse filme que a gente acabou de ver, não se esgota numa teoria da Revolução Brasileira, porque a própria teoria da Revolução Brasileira, em suas diferentes vertentes, e mais importante, a forma de executar essa teoria, o filme problematiza de diversas entradas, né? E é possível... O filme, então, eleva a complexidade desse tema num patamar, inclusive, de muitas antinomias do ponto de vista filosófico e de impasses da formação e da Revolução Brasileira. Por exemplo, o problema do intelectual, do poeta, do que detém o saber, do que detém as luzes em relação às bases populares. A desconexão, em vários momentos, isso aparece de forma violenta, com a mão na boca do povo, o povo é um imbecil, né? O povo precisa ser tutelado. Veja, o próprio cinema novo, e aí já vou encerrando aqui, traz esses limites também, porque o cinema novo nunca conseguiu transcender o seu meio intelectualizado de classe média, média alta. Isso é um problema. E a estética do Glauber nos traz essa questão que ele está inserido, inclusive. Olha que riqueza para a gente refletir. Né? Muito interessante. A dificuldade de um acerto de contas com o nosso passado, onde aquele que representa o passado, nesse papel, né, interessantíssimo do Paulo Autran, né, do Dias, o passado é mais forte que qualquer possibilidade de construção de uma modernidade, ou seja, de uma modernidade até radicalizada, revolucionária. Existe também essa falta de compreensão do nosso passado, né? Então, isso aparece também aqui, né, em vários momentos. A própria dificuldade que a conciliação com a burguesia, né, que é mais explícita, né, nesse momento. Então, você tem limites aí que esse próprio cinema e o cinema novo em si é a expressão desse limite, assim como foi o limite da guerrilha urbana e rural no Brasil. E o desfecho foi o aprofundamento da contra-revolução, como o próprio Florestan Fernandes
mostra num livro maravilhoso que é Poder e Contrapoder na América Latina, né? Há uma falta de compreensão das nossas bases, do nosso passado e mais de articulação de todos esses elementos que, em tese, pode levar à Revolução Brasileira, mas acaba não acontecendo, acaba se sucumbindo, né? Então você tem limites estruturais e sociais. O próprio cinema novo também é um ângulo interessante para enxergar essas antinomias, né? Esses limites, né? E com isso, né? Olha que interessante. Até setores conservadores elogiaram esse filme Terra em Trânsito. Esse filme foi elogiado por Nelson Rodrigues. O que o Nelson Rodrigues disse nesse filme? Eu gostei muito desse filme, né? Se não me engano, é de um jornal, porque esse filme mostra a impossibilidade de revolucionar, a impossibilidade da revolução, né? Os limites da revolução. Ironicamente, ele diz, o Glauber Rocha prestou um grande serviço para a nossa estética, para nossas... Ou seja, olha que interessante, né? O filme traz também elementos que escapam da questão da Revolução Brasileira ou da questão da esquerda em si, ou da possibilidade de superação disso e daquilo. O filme também traz um sadismo que o próprio Glauber Rocha, em cartas, de novo, com a Cardiex, exprime muito bem. Ele fala assim, olha, quando eu faço um balanço sobre meus filmes, inclusive Terra em Trânsito, o que eu percebo? Que a morte, o sangue, a dor, e como que eu massacro o povo o tempo inteiro, se coloca nos meus filmes. Eu tenho quase um desejo pela dor e pelo caos. Olha que interessante. Então, é possível uma leitura de Glauber para além da teoria da Revolução Brasileira. É possível também por uma entrada nietzschiana. Autor como Nietzsche, né? Está discutindo essas questões desse tema. Eu vejo como uma obra aberta, né? É uma obra, de fato, uma obra de arte, né? Permite várias entradas, né? Eu mesmo, pesquisando, achei uma tese muito interessante, uma tese de doutorado, também defende, acho que quase 400 páginas na tese, uma tese só sobre esse filme, né? Eu vou passar aqui para vocês a referência do autor, que é Sander Cruz Castelo, uma tese de 2010, chama a Ética Revolucionária, Utopia e Desgraça em Terra em Transe. A tese de 2010 foi defendida na Universidade Federal do Ceará, né? Departamento de Sociologia. Eu li essa tese, é muito interessante, porque a conclusão da tese é que mostra os limites da via revolucionária. O filme é um momento importante para mostrar esses limites, mesmo sendo entendido por 80% dos seus pesquisadores como uma obra revolucionária sobre a revolução, mas ao mesmo tempo esse autor está mostrando como que esses limites que se expressam no filme mostram a impossibilidade dessa via revolucionária, né? Onde necessitamos ir além dessa linguagem. Então, é uma provocação bastante interessante, né? Esse autor também que está colocado aqui. Gente, acho que eu falei muito, desculpa. Só para... Eu queria responder nenhuma questão, mas só problematizar para vocês verem que riqueza esse filme nos coloca. Acho que é isso. Está aberto para a gente conversar. Obrigada, professor Fábio, né, pela exposição aí, né, sobre vários elementos, né, que o filme traz e que é possível a gente fazer a reflexão. Está aberto aqui as inscrições, o Rubens se inscreveu. Não sei se a gente faz em blocos, quem gostaria de falar, de fazer uma reflexão. Ali capta as pessoas falando, assim, Matheus capta. Como é que o robô a gente chama? Tá. Vocês já falaram? Eu posso falar na frente. Tá. Mas acho que a gente pode pensar um bloco de 3 reflexões, ou, né? Você já tem aqui o Luiz escrito, Narayana. Quem mais?
Então, deixar essas duas pessoas falarem, e acho que as outras vão se estimulando. Tá? Na verdade, nossa, homens. Que pode falar primeiro, Rael. Ah, é? Ah, Da reza? não tem prioridade. Não monopolizar aqui, pode ir. É porque eu só ia comentar que o Furtado tem uma fala no primeiro texto que a gente leu, a pré-revolução brasileira, que é poucos têm noção do caráter profundamente desumano do subdesenvolvimento. E, para mim, isso conversa um pouco com o que eu falo pelo final, sobre como os filmes do Glauber Rocha têm essa violência com o povo. Eu acho que é uma forma de tentar mostrar um pouco disso. Sobre como o povo, desde o início da formação do país, sofre. E eu até também eu iria perguntar, tipo, qual seria a encarnação de cada personagem. Eu identifiquei um pouco eu tinha identificado um pouco aquele Rude de Branco, o Vila, sabe lá isso? Dias. Não, o que é eleito. Vieira. Vieira. O Vieira com um pouco tenta representar um pouco as massas, uma pequena burguesia. Aí no Dias eu tinha visto um pouco um grande capital cafeiro, que é o cara que mexe em tudo. Mas era só isso. Respondo. Vai, Vou falar? Sim, tem tempo ou não? Não, é que eu pergunto isso porque primeiro eu queria parabenizar a proposta, né? A gente conversou no corredor de quanto é importante esses espaços de fruição, né? Porque a gente vê essas coisas na natureza da teoria, mas a arte também, a mística, né? Os movimentos sociais e a MST demonstram isso lustremente para a gente. Esses momentos de fruição da estética servem para a gente tirar essas reflexões que em sala de aula muitas vezes a gente não consegue, que é duro mesmo, né? Esse é o papel da teoria. Mas sobre o filme especificamente, o professor Fábio já fez uma ótima exposição de como demonstra como ele é muito facetado, né? São várias formas de conseguir interpretar que tem a ver com a própria linguagem do cinema, né? Que é subjetivo e pode ser ao mesmo tempo subjetivo, no sentido de que a gente consegue captar várias coisas ao mesmo tempo e não é uma linguagem objetiva, né? E aí eu queria trazer 3 pontos aqui muito breves, que eu acho que pode contribuir para a gente discutir. Primeiro, também no sentido mais contextual, contexto histórico de cinema novo, mas pensar um pouco em quem que o Glauber estava discutindo cinema na América Latina, porque acho que isso é um ponto importante. O professor já deu algumas pistas aí, né? O principal acontecimento da ditadura de 64 é a Revolução Cubana, né? Então, os cineastas, os intelectuais estão olhando para Cuba nesse momento. Isso é importante porque o cinema novo, Glauber, ele está dentro de um sulco muito maior na América Latina, que é o novo cinema latino-americano. E aí, cineastas como Fernando Birri, que é o cine de liberação argentino, que contribuiu com um cine documentário maravilhoso para a gente, que é La Hora de los Sordos, que é do mesmo período de produção do cine do Glauber. Então, ele é fruto também desse sulco, mas, ao mesmo tempo, ele dá um tom do que vai ser a formulação desse novo cinema latino-americano. E aqui um ponto importante, que embora sim, o cinema novo do Glauber, o novo cinema latino-americano tente romper com a linguagem hollywoodiana, ou até com algumas tendências cinematográficas da Europa, mas eu percebo que, observando esse contexto de por que ele nasce, não é só romper com as estéticas da Europa, é também responder a questões muito nossas, próprias da conjuntura latino-americana. E a principal aqui são as ditaduras, né? A maioria dos países na América Latina, nesse momento, estão passando por uma ditadura militar. Então, a arte também está se voltando para isso, né? Os intelectuais estão se perguntando qual é o papel deles, né? Se radicaliza e vai preso e para o exílio, ou se abstém
da discussão, né? Isso também responde por que esse cinema nasce, esse tipo de cinema esteticamente, né? Não só para romper o possível débito que a gente teria com essas outras linguagens de cinema europeu. E aí, eu também fiquei me perguntando qual era o impacto do inverso, do Glauber na América Latina. Porque, de novo, mencionando o professor, ele vai a Cuba, né? Os intelectuais estão olhando para a ilha naquele momento, e tem uma circulação de intelectuais e cineastas em Cuba muito fértil, né? Os festivais de cinema latino-americano, onde não só cineastas estão convivendo no mesmo espaço político e cultural, mas autores, escritores. Então, o filme do Glauber é de 67. Entrando na década de 70, vai surgir na América Latina um gênero que é romance de ditadores, romance de ditadores, que é diretamente influenciado por esse filme. Eu estou pensando em livros como O Recurso do Método, Valério Carpentier, que é de 74, e aí tem o Gabriel Garcia Marques também, com O Outono do Patriarca, tem o Paraguai, que também está pensando no Glauber, vai escrever o Supremo, que é Augusto Roa Bastos, isso tudo em 70, 75 e 74, muito sintomático também que essas publicações tenham vindo nesses anos, porque em 73 acontece outro golpe, né? A gente olhando para o Chile também como possibilidade, essa possibilidade se fecha também em 73. Então, esse filme também influencia outras linguagens estéticas naquele momento, né? E aí, no terceiro ponto, pensando também um pouco do papel da Cinemateca, né? Na década de 50 aconteceu um movimento muito amplo na América Latina, da FIAC, que é a Federação Internacional das Cinematecas, e aí eles vão produzir uma sede, né, na América Latina, em várias sessões, e isso deixa um suco de possibilidades. E qual é? As cinematecas se tornam espaços de preservação e circulação desse cinema militante. E é interessante, porque como a estética vai se permeando nas brechas de contextos de ditadura, onde militantes estavam sendo exilados, militantes estavam sendo perseguidos. Então, as cinematecas também eram um espaço de refúgio e difusão desse cinema, não só brasileiro, mas latino-americano, que se interconectado. E não dava para militar, né? A gente era perseguido, os partidos frangalhos, as cinematecas também ocuparam esse espaço. E aí, por último, uma reflexão um pouco com as estratégias, né? PCB, especificamente, a relação do Equador com Cuba e com as guerrilhas, eu tinha muita dificuldade para entender os desentendimentos, certa relação conflituosa que o Glauber tinha com o PCB e com a produção cultural cinematográfica vinculada ao PCB. Tem algumas cartas do Glauber para uma figura importante também no cinema da América Latina, que é o Alfredo Guevara, que é um dos fundadores, né, do cinema CIAR, Cuba, que ele conta, ele fala assim, tem um filme que é Pagador de Promessas, ele vai nomear uma série de filmes que ainda, segundo ele, estão dentro dessa estética hollywoodiana, que não conseguem verdadeiramente extrair as contradições de classe do Brasil e da América Latina, e que Cuba precisava se direcionar a essa nova forma de produzir cinema, que é esse novo cinema novo, né? O cine de liberação. E aí enfim, né, isso gera um conflito com o PCB. E uma coisa que bota essa pulga atrás da orelha é saber que, na verdade, o filme Terra em Transe, ele é fruto de um roteiro de um filme que estava para ser gravado, que chama-se América Nuestra. Da onde que vem essa formulação? Glauber Carripulo, dialogando, inclusive, com o Che, e ele fica vislumbrado, né, com a experiência das guerrilhas, mas, sobretudo, com a Revolução Cubana. Então, os roteiros para uma história da Revolução Armada na América Latina é o que vai dar a possibilidade de ter um filme como esse. Então, originalmente, o filme chamava América Nuestra, né? Parte do roteiro é desse filme. E é interessante porque é o rechaço a uma estratégia falida, né, do Democrático Nacional do PCB, que se encerra enquanto
possibilidade histórica em 64. E também coloca sutilmente qual é a compreensão do Glauber da Revolução. E para mim, aí é o benefício do subjetivo, né, do filme, mas para mim, ele está apostando na guerrilha, não está apostando em outra via de revolução. E tanto que é muito sintomático num filme como esse, a última cena do filme é o Paulo com uma metralhadora, 2 minutos e meio da sonoplastia, que é agoniante, né, do tiroteio, assim, que é a crítica das armas, né, enfim. Então, eu acho que ele também expressa de forma muito sutil o distanciamento com as estratégias postas dos partidos naquele momento, esse é bem especial, e olhando o Cuba, que deu certo por via de uma estratégia específica, que era a guerrilha, apontando para isso nos filmes. Né? Então, acho que são questões aí que aparecem para a gente discutir um pouco e entender a relação dele também com a América Latina. Né? E é tudo disso. É isso, obrigada. Entendi. Obrigado. Quero ouvir mais. Vamos lá, Vamos. gente? Dos filmes latino-americanos, mas também tem mais relação com os Estados Unidos. Essa saiu um filme financiado pela União Soviética e produzido por diretores musicais Soy Cuba. Ele vai passar por vários momentos de Cuba com uma voz narradora. Isso foi essa própria Cuba falando. E também queria falar muito das escolhas de trilha sonora. O filme Terra em Transe, que toda a trilha sonora basicamente é só músicas clássicas, né? Músicas eruditas nacionais. A gente tem muito valor, tem o Carlos Gomes, que é aquela cena que eu acho muito linda, que é que tá o Paulo, esqueci o nome dela agora. Não, a Sara. Essa sentação ali no meio do comício, começa a rodar a câmera e tocar a nona baqueando dos alunos. Quem fez a trilha do filme foi... Agora eu não lembro, eu sei que o anterior do Glauber, o Viajar na Terra do Sol, foi o Sérgio Ricardo. Esse é um... Esse o Sérgio Ricardo estava mandando. É, É um filme. Acho que o Edson Machado, se não me engano. Toca umas trilhas dele também, de jazz, assim, aquela cena do Bacanal. aliás, é interessante também que essas cenas que é do Bacanal, que ele não toca música nacional, então assim, essas músicas como, tipo, o problema aqui é o estrangeiro. Ele tá se dançando no estrangeiro depois que ele abandonou a vida. Ali é o jazz do Edson Machado, assim. Você fala um pouco da estética? Não, pode ser. Assim. É que o que vem na minha cabeça, assim, que vocês estavam comentando, é muito essa questão do Paulo ser uma espécie de alter ego, assim, do Glauber Rocha, né? E como existe toda uma questão existencial dessa classe artística vacilante que vira e mexe tá passando pelos mais variados campos, né? E aí, como isso mostra essa formação da nossa classe artística, como ela é muitas vezes desvencilhada do nosso povo, assim, né? Aí você vai ter as coisas mais... Se você for olhar, por exemplo, para a história, sei lá, da literatura brasileira, assim, o próprio... me fogem as palavras agora. Não sei o que você falou agora, professor, que agora eu subvi o nome da biografia, o Anjo Pornográfico. O Nelson Rodrigues, que é uma coisa extremamente popular, né? Tem um apelo popular, foi o cara que inventou o teatro no Brasil, né? O teatro moderno, né? E é uma pessoa, assim, extremamente conservadora, reacionária, vários elogios ao Médici. E, ao mesmo tempo, você tem todo esse pessoal de esquerda, progressista. Então, eu acho que quando eu vejo muito desse filme, eu vejo muito uma angústia existencial de um artista na América do Sul perguntando para que eu existo, sabe? Tipo assim, porque é isso, assim, sabe? Tipo, parece que eu falo com uma bolha de pessoas que estão aqui, a gente está curtindo uma parada de estética, sei lá o quê, mas o mundo lá fora tá pegando fogo, né? Então, eu acho que o que eu vejo muito é isso, assim, e essa coisa do Paulo, dele tá toda hora falando de poesia, vacilante, procurando sentidos últimos na vida.
Quando, na verdade, eu acho que a vida é muito mais concreta nesses aspectos, né? A vida é muito mais sobre as possibilidades dadas, né? E essa coisa de procurar sentido em todo tipo de atuação política que a gente vê, né? Esse sentido existencial, digo, né? Quando eu acho que, às vezes, a própria atuação política ela já é um sentido em si, né? Tipo, não é sobre beleza, sobre justiça, é sobre, sei lá, sobre aquilo que a gente entende como justiça e beleza e é isso, sabe? Tipo, eu acho que, sei lá, eu acho que essa crise existencial artística é o que mais me chama a atenção, assim, nessa obra, sabe? Mas, sei lá, comentários. Lucas, assim, João, novamente. Queria só fazer um comentário que eu acho que o filme, no geral, ele é mais feliz em criticar essa conciliação do que em propor uma saída revolucionária. Acho que até isso que você falou da delírio e tudo mais, só que eu não acho que o filme é tão feliz para propor isso. Eu acho que o filme é muito mais implícito para quem tem todo esse contexto. E aí, indo na direção que você falou, e pensando no Paulo como esse alter ego, é interessante ver essa visão reacionária que ele tem do povo. Né? O Paulo, ele nada mais é do que um reacionário, né, durante todo o filme. E eu acho que isso é o que melhor caracteriza o intelectual brasileiro. Assim. E eu acho que, nem sinto que essa é a intenção do filme, mas eu acho que é onde o filme é mais feliz. Que é mostrar a formação do intelectual brasileiro e o papel que ele cumpre na luta de classes. Que é esse papel reacionário. Então, eu acho que o filme é muito feliz nessa caracterização e na crítica à estratégia que era dominante da esquerda brasileira, o PCB, etc. Não tanto em propor uma saída revolucionária. Se eu permite pedir, elaborar um pouco o que você quer dizer com reacionário na qualificação. Essa visão dele do povo como tem algumas falas, né, que ele fala sobre como o povo é fraco, imbecil, Precisa de um líder. precisa de um líder, A essa teoria da visão. esquerda está nessa viagem. Porque são eles, os intelectuais, a esquerda precisa de um líder que vai levar o povo, como se o povo não tivesse condições de poder fazer sua própria revolução. E aí é bem interessante. Bom debate mesmo. Isso. Então, Monalisa. falou que olha nossa experiência de guerrilha. A guerrilha presa às classes médias altas que não consegue se vacinar. E aqui não é culpa. Aqui é Brasil, industrialização muito grande. Então, o filme, eu concordo, traz a questão latino-americana, né? As cartas com o Guevara, não com o outro, o Freire, são interessantes, que mostram essa tensão. Mas no final, ele sozinho, atirando a metralhadora e atirando para o céu. Desculpa interromper. Só para não aproveitar o gancho, achei muito legal isso que você falou. Não, mas aí eu até acho interessante que o Júlio, né, que representa essa burguesia nacional, ele tenha um momento dele no filme de tomada de consciência de classe. Então, a burguesia tem esse momento. O povo não tem esse momento durante todo o filme. Né? O povo é sempre tratado dessa forma reacionária que o Paulo tem lembrado. Então, e aí é até interessante ver, né, que o povo está sempre como um agente passivo, né, durante todo o filme. A massa de manual. Será isso? Engraçado que o povo, quando ele tenta falar, ele tem assim, os demagogos, é morto. E acho que é muito o que o professor Paulo tinha comentado também, como esse filme traz vários elementos para a gente pensar. Glauber ficou muito conhecido por algumas frases muito complicadas em relação ao povo. Né? Assim, o povo não vai ao cinema, vai à igreja, o povo não entende, a gente só sente, tal, assim, então o próprio Glauber está inserido nessa discussão, assim, né? Quanto um filme desse é acessível, né? Quando um filme desse consegue realizar o que se propõe e tudo mais, assim, né? Então, eu acho bem interessante que você comentou, assim, que o debate está muito aberto, assim, né? Acaba todos os lados.
Só para complementar isso, eu acho que isso tem muito a ver da onde é formado o intelectual brasileiro. Ele não é formado dentro do movimento social, dentro do partido político. A formação intelectual brasileira é sempre terceirizada para a universidade, que é um espaço dessa classe média alta, dessa burguesia, que tem essa visão bastante. Como, pensando no Gramsci, então, intelectual orgânico. E Gramsci não existe. Ele não existe esse intelectual. O intelectual orgânico, Gramsci, é esse intelectual criado no povo. Ele não é isso da universidade. Eu acho que, assim, eu também consegui visualizar no filme, fazendo esse debate do povo, talvez, assim, eu enxerguei, assim, um pouco no filme, que também tem uma mensagem de que, assim, a mudança partiria a partir do povo e da consciência que esse povo a partir da consciência desse povo. Então, a transformação viria daí, que me faz, me remete àquele livro que é o povo, quem é o povo no Brasil, do Sodré, né, que faz essa discussão. E eu consigo ver que ali, subliminamente, acho que tem, também passa essa mensagem, né? Assim, eu consegui ver, não sei se. Quer dizer, você tem aí o positivismo de que o povo precisa de uma tutela, de que o povo. Mas tem a crítica também, quando. Não sei se é o Jerônimo, né, que fala: nossa, eu sou o povo, eu sou o líder do sindicato e eu obedeço ao presidente, mas tem a crítica de: não, você não é o povo sou eu, que sou o pai, né, tenho 7 filhos e tal. Embora a gente também veja a mensagem da violência contra o povo e da repressão contra o povo e da violência, né? Mas eu acho que fica claro ali que a transformação tem que partir dessa consciência de um povo enquanto nação, né? E é até interessante porque quando o operário fala que é o povo, o protagonista vai tampar a boca dele, mas quando o cara é mais pobre que fala que eu tenho 7 filhos, eu não tenho nenhum lugar para morar, fala que ele, que é o povo de verdade, ele é morto. Então, uma parcela desse povo ela é muito mais violentada do que outra. Então, você vai rachando esse povo. O filme foi um pouco bem ao meio, mas eu diria que você faz essa fragmentação de forma muito mais polarizada. Até aquele momento, logo depois que o Vieira é eleito governador, que tem aquela greve, ele vai lá falar com os camponeses e a reação do Paulo é bater no camponês e ele se desafiar, pede pro Vieira cumprir as promessas de campanha dele, de proteger as terras dele, de dar para eles conseguirem viver. Sem repressão pela luta pela terra, Até, traição, né? até aquele momento depois que esse camponês é morto, aí ele tem lá uma conversa do Vieira com o Paulo. Aí o Paulo decide sair e o Vieira fala: a saída vai ser a restrição policial. E porque aquela que eu ia comentar é até um pouco o que você estava falando com a Rayane sobre que a mensagem. Porque eu vi um pouco na mensagem do filme, tipo, o filme começa com ele falando. Quando começa assim? Quando começa o início da história, assim, seu flashback, ele fala: a gente precisa de um líder. E ele procura esse líder e ele termina com ele vendo que não tem um líder. O líder que ele achou que era, na verdade, não era. Ele não consegue levar a cabo aquela guerrilha. E essa própria formação dessa guerrilha, até mesmo por causa do desrespeito do próprio poeta, do próprio protagonista com o povo, você não consegue, você não leva ao fim. E quem vence no final é o que você está fazendo? O Jazz. O filho Jazz. O Jazz, sim, o Jazz. E que aí eu ia comentar, tipo, até que ponto o filme está, de fato, colocando essas esperanças na guerrilha, e até que ponto, saindo do filme, existe, de forma concreta, a possibilidade de uma guerrilha ter, digamos assim, positivos e felizes no Brasil, dadas as nossas dificuldades. Que é diferente de pulse. Eu acho que, inclusive, o Plano Vermelho com essa assim,
Acho que, como o professor comentou, os outros filmes, né, no posterior, dão uma guinada, né, não na linguagem, você passa conteúdo. E percebe que as condições materiais do Brasil é possível pensar um folclorismo, umas experiências de guerrilha comum aconteceram em Cuba. Acho que ele mesmo se dá conta disso. As experiências exitosas de guerrilha, justamente quando uma experiência de consciência dentro e a vanguarda pode se unir com essa consciência. É isso que eles fazem. Veja, Cuba é uma construção que vem da Revolução Antigas, século XIX. É um outro tipo de intelectual. Né? É um outro tipo. Você pega um cara do Vietnã, da China, várias experiências. Mesmo o Chile, que em 73 sofreu, mas é outra formação. E aí que é o problema. Quando a gente olha para a nossa guerrilha, quando a gente olha para o nosso movimento dentro da complexidade brasileira, inclusive que está definida pelo desenvolvimento econômico brasileiro, que é uma industrialização muito forte, a mais forte da América Latina, isso coloca um nível de complexidade para a organização de uma guerrilha, de uma luta revolucionária, que é em outras bases. Esse é o ponto que o Flores está fazendo prática, quando ele vai tratar de guerrilha. Essa que é a crítica que o Flores está falando. Tem pontos de convergência na América Latina, tem pontos de convergência, claro, até com Cuba, mas há a especificidade da formação brasileira. E daí, a forma como a nossa escravidão também gestou esse povo diz respeito à nossa originalidade. Se a gente não entender isso, não tem revolução. A gente é não só o último país a eliminar a escravidão, um país que internaliza essa escravidão dentro de todo o processo do Estado. E teve o recebimento da monarquia. A única colônia que eu me lembro agora é que a monarquia veio. Se salvou. Então, tipo, Se tem independência, não dá. você deu uma independência monárquica. Então, é sério. Aliás, dá para perceber a escravidão mesmo no filme, porque a todo momento você percebe os personagens principais que tomam as decisões são pessoas brancas, mas a todo momento que se encontram estão sempre rodados de pessoas negras. O moço que vai reclamar, que vai reclamar a questão das terras, ele tá lá um branco e atrás só tem gente negra. É quando o povo fala, é um representante branco. Isso, mais claro, né? Não que é um retífico. Sobre isso, você falou, é só uma curiosidade, assim, eu sou de Salvador, eu estudar. Eu já falo de Diamantina, mas moro em Salvador já há muito tempo. E lá a gente tem um cinema de rua, claro, homenagem do Glauber, ao Glauber Rocha, que é baiano. E aí tem uma coisa muito interessante, essa questão da história, eu faço doutorado em história aqui, e aí o que acontece? Quando a gente vai ver essa questão quando ele vai trazer Bíblia, né, mesmo ele sendo popular, mas quando vem as reivindicações, né, a gente pode pensar como a resistência do povo, né, as suas questões e tal. Então, sempre na nossa história, e aí, sobretudo, quando o Brasil se torna independente, o que é que os partidos, quer dizer, não é exatamente partidos, né, mas o que a gente consideraria dessa monarquia constitucional, o que é que você tinha? Os dois partidos, os conservadores e os liberais. E é muito impressionante que, como qualquer momento de resistência, por exemplo, pensar na revolta dos maneiros, qualquer resistência que se tinha, o que se tinha era repressão, justamente independente de qual partido estivesse no poder. Mas claro que isso se atrela muito mais aos conservadores. Então, qual é a forma de repressão muito forte que você tinha? Sobretudo sobre a população escravizada e, sobretudo, os africanos, fossem libertos ou fossem escravizados. Né? Era a polícia. O tempo todo, a violência, essa estética da violência, é algo que está dentro de todo o nosso contexto histórico. Então, por isso que a gente tem, por exemplo, quando a gente fala assim, quando o cara vai lá e fala sobre ter os 7 filhos e tal, que aí ele é morto, então o outro, ninguém vai querer ser porta-voz, ninguém vai querer resistir a isso. Então, a repressão, ela tem a mesma proporção da resistência. Então, você está num país que é extremamente violento, desse jeito, e aí você olhar para... que o povo ele tem consciência. É tanto que ele tem consciência que ele não quer morrer.
É óbvio, sabe, que ele tem. Só que como a gente tem uma história pautada numa repressão extremamente violenta, o que a história social tenta mostrar, né? Que a resistência, sobretudo a resistência dos escravizados, dos africanos, você não pode pensar só em termos de uma rebelião. Você tem que pensar também nessa relação paternalista, né, de como é que você vai tratar aquele senhor, para que esse senhor depois possa contribuir, fazer, por meio da negociação e conflito. Negociação e conflito, que você vai conseguir comprar sua forria, que foi a maior parte, não foi através, da maioria das vezes, da revolução direta, mas a partir dessas negociações internas que se dá. Né? Então, quer dizer, você tinha que negociar com o senhor, porque ele tinha a primazia de 1871, da lei do ventre livre, ele tinha a primazia de poder, mesmo ser com dinheiro, de poder dizer se vai te dar ou não. A liberdade, inclusive, ele podia depois questionar sua liberdade. Você podia novamente se tornar escravizado. Então, a gente tem que pensar o nosso contexto, nesse sentido, a gente tem que pensar todas essas relações, mas o nosso contexto é totalmente diferente, muito singular. Obrigada. Seu bom, né, Lisa? Eu também sou do Salado. Ninguém é vitória da conquista. Cidade do Glauber. Eu adoraria ser cidade Da vitória da conquista. E existe a Mona Lisa, né? Muito interessante porque acho que a gente precisa também ler os autores conservadores para entender essa domesticação estrutural. Bate nessa questão da dificuldade da rebelião se converter em revolução, como foi no Haiti. Né? Se a gente não capta a nossa especificidade, inclusive como a domesticação se coloca no alforriado, inclusive, porque o alforriado, para se definir socialmente nessa sociedade violenta, estratificada, conservadora, mesmo liberal conservadora, ele precisa adquirir outro escravizado. Né? Como vários pesquisadores de história mostram isso. É a forma mais fácil. Por exemplo, o africano, o que vai acontecer com o africano a partir da lei de 71? O africano ele vai ser considerado um estrangeiro no Brasil, mesmo depois de conseguir sua forma. Mas um estrangeiro que não tem nenhum direito, nenhuma proteção. Então, quando chega a lei, depois da volta dos Malês em 35, vai ter uma lei que vai proibir os africanos de terem bens de raiz. Ou seja, eles não podem ter terras, não poderiam ter casas. Então, claro que eles vão criar outras estratégias, vai colocar no nome dos filhos, né, que nasceram no Brasil, então se tornavam brasileiros, né, então tinham direitos. Mas aí vai utilizar essa estratégia. E aí, qual é a outra estratégia que eles utilizavam? Porque nem todos tinham filho logo. Então, eles utilizavam o escravizado. O escravizado ele podia comprar porque era um bem móvel, não era um bem de raiz. Ele poderia ser. Então, ou seja, é muito complexo, sabe? Ou seja, você tem a repressão depois de uma rebelião, você proíbe, você persegue totalmente o africano. Inclusive, tem muitos trabalhos que os africanos médicos não vão poder, por exemplo, saberistas. É proibido a eles se tornarem saberistas. Imagina, porque começa a falar que é só para pessoas nascidas no Brasil. Então, você vai criando estratégias. Saberistas, que é uma espécie de, por exemplo, você tem um navio, o navio não pode chegar no ponto. Porque, por exemplo, Salvador, os navios grandes não podiam chegar no ponto. Porque tinha uma cada fundura mesmo do mar. Então, você tem que ter barcos pequenos para poder deslocar, para poder levar até a costa. Isso. Tem cabotagem e tal. Então, era uma espécie de trabalho que era muito ocupado pelos africanos. E aí você vai ter uma lei na Bahia que vai proibir eles de ocupar esses postos de trabalho. Né? Ou seja, até mesmo essa ideia de você pensar que eram ganhadores, porque eram carregadores, eles vão ser perseguidos o tempo todo. Né? Porque, assim, qual é a ideia depois disso? Que eles retornassem para o continente africano, pagassem a sua própria passagem, os libertos. Ou seja, você dificulta a vida dessas pessoas. Então, toda essa repressão vai criando isso. Aí você vai começar a trazer, uma certa diminuição das rebeliões escravizadas, pelo menos na Bahia. Obrigada, Mona Lisa. Lucas Correia, aí a gente tem o Luiz. Mais alguém quer fazer uma inscrição? Nosso teto vai ser até 7h30, então 7h23, que o Fábio vai fazer, né? Comentário.
geral. Não, você talvez, você sabe fazer. Tá. Posso? Não, eu só queria fazer uma certa reflexão, provocação, sei lá. É que tá, falando dessa questão do Drake Paul, que ele é, de fato, ele não é formado, ele é formado na universidade, ele não tem uma ligação com o povo e tal, né? E a gente. Aí eu fico pensando assim no meu caso, assim, cara, que eu tô fazendo aqui, então, eu vou embora, tá ligado? Da Unicamp. Porque, assim, é, de certa maneira, a gente precisa transpassar isso, a gente precisa superar esse problema de formação, né? E eu fico pensando, assim, como que a gente supera esse problema? Porque às vezes me parece que a gente entra num sentimento meio determinista. Tipo, ah, não, o Brasil não tem jeito, o Brasil ele é repressão e aqui é selvageria. Aí, então vamos fazer o quê? Ah, vamos ficar todo mundo na universidade conversando sobre isso, assim, e depois a gente vai pra casa chorar. Então, tipo assim, eu tenho muita sensação, às vezes, que eu fico me pensando, eu pego me pensando, assim, até que ponto essa posição de encarar os problemas de formação do intelectual, do artista, também não é uma forma que a gente tem de, tipo, muitas vezes a gente se paralisar frente a isso, sabe? E aí, por exemplo, eu penso, por exemplo, no Lenin. O Lenin, de certa maneira, ele tem uma educação extremamente privilegiada, né? O pai dele foi uma pessoa que foi do alto, foi um funcionário público muito de nível elevado do setor de educação na Rússia naquela época, né? E o Lenin botou a cara e ficou passar 3 anos no meio da galera que, tipo, criava gado para sobreviver e, sabe? Então, assim, eu acho que às vezes eu penso muito nisso, assim, né? Mas, tipo, o que deu esse estalo nele, assim, né? O que eu penso é, tipo assim, pô, quando mataram o irmão dele, sabe? E aí você pensa assim, tá, o que forma um revolucionário ser uma questão emocional? Aí a gente entra em outros termos, assim, sabe? Então, assim, é mais essa provocação, às vezes, que às vezes eu pego, às vezes, tendo e vem muito na minha cabeça, assim. Eu diria que é o contato com a cultura daquele povo que vocês conhecem. Então é tipo, eu não venho de uma família muito pobre, assim, não para comum, diria, talvez classe média, mas então tipo, mas é por isso que eu gosto de pegar músicas profissionais, eu gosto de ver documentários, porque é uma forma de entrar em contato com a realidade e cultura daquelas pessoas que eu não estou próximo. E eu vejo que, pelo menos, quando eu namorei uma moça, ela era classe alta, que ela falou que foi quando eu comecei a trabalhar, foi quando eu comecei a ver essas coisas que eu percebi que, de fato, ir comer sushi todo fim de semana não é normal pro Brasil, do padrão brasileiro, sabe? Tipo, um McDonald's todo fim de semana também não é uma coisa trivial, entende? Então, quando você consegue aproximar essas diferentes realidades, pelo menos na minha experiência, foi algo que se demonstrou benéfico. Obrigado. Sobre a intervenção do seguinte, não adianta a gente fazer também essa. Claro que para o Lênin não é fácil, né? Você levantou muito. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que a universidade não é revolucionária. Não pode ter essa ilusão. A universidade, no contexto concreto, na necessidade brasileira, principalmente depois de uma ditadura, né? Inclusive, as reformas da educação, inclusive da educação superior no Brasil, está aqui o André, que é um estudioso do tema, transformaram demais a sua universidade. Mas, ao mesmo tempo, hoje, principalmente, a universidade pública, para muitos setores da classe dominante, também não é uma necessidade. Você concorda? Um Brasil que está se tornando, de novo, uma fazenda, né? Que máximo tem uma indústria vinculada à mineração, à agricultura, à depredação ambiental. Que tipo de universidade? Certamente não é nem essa universidade da ditadura, diga-se de passagem, né? Então, a universidade também pode ser uma conquista do povo brasileiro.
mesmo com essas limitações. Então, desde que eu trabalho com extensão, a minha ideia é sim, a gente deve ir lá fora, não levar as luzes da universidade, mas estudar, inclusive, a realidade que não é possível aprender aqui. Mas também trazer o povo aqui dentro. É espaço, né? Dar espaço, o povo tem que estar aqui dentro, porque a universidade não pode ser só pública, tem que ser popular. E ela, cada vez mais, vai ser uma conquista exclusiva do povo, porque a burguesia não vai querer. Não chega ao Lênin, não chega ao soviético, não chega a Zumbi dos Palmares, que é antes dos soviéticos. Né? Eu acho que é também algo que a gente deva lutar. Sim. Né? Não deva abrir mão dessa luta. No nosso espaço, nas nossas limitações, na nossa terapia aqui em grupo. Né? Eu acho que... Bom, desculpa. O Carinho fala, ele tem uma frase aqui interessante. Ele fala assim, a gente resiste com aquilo que a gente faz. Luiz? Não mais. Já foi contemplado. Mais alguém quer fazer alguma questão? Um comentário? Bom, gente, eu gostaria de agradecer, né, a presença de vocês. Eu acho que, bom, anotei várias coisas aqui para tentar fazer um fechamento, mas acho que eu vou fazer aqui com base aí na intuição, sem muito, né, ficar preso aqui às anotações. Eu acho que um projeto como esse também é uma forma de revolução, né? Uma revolução por meio da transformação, né? E da educação, da gente também estar junto aqui refletindo sobre a nossa realidade brasileira, né? E junto aqui professores, alunos e também trazendo pessoas de outros cursos, né? Como a Mona Lisa e várias pessoas que a gente viu aqui na plateia e que a gente está muito feliz, né, de trazer vocês aqui. Voltem sempre, vocês são muito bem-vindos, né, ao IE, ao nosso espaço aqui de reflexão. Agradecer, assim, enormemente ao professor Fábio, que é o nosso Lene, né, que nos conduz aqui nesse nosso projeto, Cinecaus, mas, sobretudo, agradecer aos meus amigos, colegas aqui da graduação, o Almirez, o Lucas Correia, o Luiz, né, do mestrado, da pós-graduação, Medina, do doutorado aqui, meus colegas, o Matheus Pires, o André, que não mediram esforços, né, para que a gente pudesse concretizar esse projeto, ainda sem recurso nenhum, mas com base na garra da gente e no nosso coletivo, que tem o ideal de transformar a partir da arte, da cultura, né? E desses debates que são extremamente enriquecedores para a gente poder pensar o nosso Brasil. Então, muito obrigada. Isso aí. Então, tá bom. Muito obrigado. Obrigadão. Também.